Olá, olá! Hoje a gente vai ter aula sobre equações polinomiais, dando continuidade ao conteúdo que a gente começou a ver semana passada, que foi polinômios, né? Então, o que é importante saber aqui desde o comecinho? O que são equações polinomiais? Elas são conhecidas como também são conhecidas como equações algébricas, relembrando que a palavra equação na matemática, ela normalmente está associada a um sinal de igual. Então, toda vez que eu tenho um sinalzinho de igual lá, e eu tenho uma coisa de um lado e outro do outro lado, né, desse igual, a gente chama isso de uma equação. O que é diferente das expressões algébricas, né, que de vez em quando a gente tem que resolver, que é tipo assim, quanto que é 2 mais 3? 2 mais 3 é uma expressão que vai gerar um resultado, 5, que não é uma equação. Em geral, uma equação está atribuída a variável, enfim. Mas a ideia da equação é uma balança. As equações polinomiais, elas vão, em geral, de um lado ter um polinômio e do outro, ou outro polinômio, ou esse primeiro polinômio vai estar igualado a zero. Mas o que importa é que vai ser uma equação para a gente resolver. Beleza? E quando a gente fala de resolver essa equação, a gente está buscando a resposta, o conjunto solução, o conjunto verdade, né? E quando a gente tem uma equação polinomial, esse conjunto solução vai estar buscando as raízes daquela equação. Em geral, vai estar associado a um polinômio original, que pode estar associado a uma função polinomial, enfim. Só que a equação é a resolução disso, né? Quando a gente tem uma equação polinomial, né, de grau 1 ou 2, a gente já está mais acostumado a resolver. De grau 1, a gente joga o x para um lado, o número para o outro, descobre o valor de x. Quando é de grau 2, a gente resolve ou por soma e produto ou por Bhaskara normalmente, né? Mas e quando for de grau maior que 2, né? Grau 3, 4, enfim. Na semana passada a gente começou a ver os polinômios, né? Que a gente pode baixar o grau de uma equação, de uma função polinomial, enfim, de terceiro grau, por exemplo, por Brio-Ruffini, e chegar numa equação de segundo grau que eu consigo resolver, né? Que a gente já tem essa familiaridade maior. Mas hoje a gente vai ver algumas outras propriedades, teoremas, que estão associados a essas raízes dessas equações polinomiais, beleza? Então, a primeira coisa, com relação ao número de raízes que uma equação polinomial vai ter. Vem aí associado o teorema fundamental da álgebra. Ele é bem intuitivo para a gente, mas é legal a gente falar. Todo polinômio de grau estritamente positivo admite ao menos uma raiz complexa. Como assim? Grau estritamente positivo é de grau maior que zero, né? Então, tipo, grau 1, uma equação de grau 1 vai ter uma raiz, uma equação de grau 2, duas raízes. Então, uma equação de grau positivo admite a quantidade de raízes relacionadas àquele grau, né? Daquela equação. E outro teorema importante que vai aparecer aí agora é o teorema da decomposição, que é bem legal, bem interessante, dá para a gente visualizar vários polinômios escritos dessa forma e ajuda a gente a resolver algumas coisinhas. Todo polinômio de grau maior ou igual a 1 pode ser fatorado em n fatores do primeiro grau. Como assim, Marina? Assim, ó, eu posso reescrever um polinômio que é de terceiro, quarto, primeiro grau, enfim, como um produto de pequenos polinômios de primeiro grau. E esse A0 é aquele coeficiente dominante que a gente falou na semana passada, que é o número, né, aquela constante que acompanha o x que tem o maior grau. Tá? Então, eu posso sempre escrever dessa forma e a gente vai usar essa estrutura para resolver algumas questões do capítulo, tudo bem? É importante a gente lembrar de uma coisa. Essa daí, essa forma decomposta, também pode ser pensada como uma forma fatorada, né? Porque essa fatoração é esse produto de diversas formas diferentes na matemática, enfim. Mas se eu tiver uma parte que está fatorada e uma parte que não está, eu não posso afirmar que a equação está totalmente decomposta, tudo bem? Totalmente fatorada, ou enfim. Se eu tiver uma parte que está escrita como um produto, depois tiver
mais alguma coisa que não tá, eu não posso garantir que aqueles números que estão ali dentro daqueles produtos, eles têm alguma relação com a raiz ou aquele número que está na frente daquela decomposição de fatores de primeiro grau, eu não posso afirmar que ele é, por exemplo, o coeficiente dominante, porque tem outros fatores somando, nesse exemplo hipotético que eu criei, beleza? Mas vamos lá. Dentro dessa estrutura que eu mostrei aí para vocês, quem é o A0? É o coeficiente dominante, como eu já havia falado, e esses R1, R2, Rn são as raízes do meu polinômio, de grau n. Então, se eu tiver um polinômio de grau n, eu vou ter n raízes, né? Isso é muito importante, interessante a gente falar, porque às vezes, quando a gente está estudando, por exemplo, função de segundo grau, equação de segundo grau, que a gente encontra o delta igual a zero, eu já ouvi várias vezes alunos falando, nesse caso, a gente só tem uma raiz. Não, cuidado, a gente tem duas raízes. E aí a gente vai dizer que ela vai ter multiplicidade 2. Eu vou ter só um valor numérico, mas ele vai ser raiz duas vezes. Ele não vai ser só uma raiz. Uma equação de segundo grau tem duas raízes. Assim como quando eu encontro o delta negativo, eu não posso dizer que ele não tem raízes. Ele não tem raízes reais, tá? Então toma cuidado com esse linguajar, que às vezes a gente acaba caindo no costume de falar, mas eles não são verdadeiros, né? Essas afirmações não são verdadeiras. Beleza. E outra informação importante, toda equação algébrica de grau n possui n raízes, que eu já falei também, mas é sempre legal deixar registrado. Sobre a multiplicidade de uma raiz, que eu já comecei a conversar com vocês sobre, né? O que a gente pode ler sobre isso, né? Se um polinômio tiver uma raiz r que tem uma multiplicidade m, e a gente entende esse m como um número inteiro, porque vai ser a quantidade de vezes que um número é raiz daquela equação, daquele polinômio, enfim, então, em sua fatoração, em sua decomposição, o fator de primeiro grau x menos r, sendo r essa raiz que tem multiplicidade m, vai aparecer m vezes. Como assim? Lembra que a gente pode escrever aquele polinômio como um produto, como o A0, né? Coeficiente dominante vezes um produto de polinômios de primeiro grau, sendo r essas raízes desse polinômio? Pois é, se esse R ele for raiz mais de uma vez, na fatoração, na decomposição desse polinômio, eu vou poder escrever esse polinômio de primeiro grau com o R dentro, quantas vezes ele for raiz. Então, se ele for raiz m vezes, ele vai aparecer m vezes na fatoração, na decomposição desse polinômio. Beleza? Isso daí é uma coisa legal também da gente ter em mente. Vamos então usar esse raciocínio que a gente acabou de adquirir para resolver a questão 6 da apostila de vocês. Eu a coloquei aqui meio que na vertical para a gente poder colocar a resolução aí no meio e ficar um pouquinho mais claro, tá? Então eu vou ler aqui com vocês. Na apostila ela tá normal, tá? Bem na horizontalzinha mesmo. A equação x ao cubo menos 8px² mais x menos q igual a zero admite a raiz 1 com multiplicidade 2, ou seja, a raiz 1 é raiz duas vezes dessa equação, desse polinômio, enfim. Então, P vale, bom, pode usar algumas coisas que a gente já viu principalmente na aula passada. Vou dar um tempinho para vocês tentarem pensar. Quem quiser dar um pause aí para tentar resolver e daqui a pouquinho a gente continua. Muito bem, vamos então continuar. A primeira coisa que a gente pode pensar, se a raiz tem multiplicidade 2, então o polinômio que foi proposto, né, que a gente igualou a zero para encontrar as raízes, mas o polinômio original, ele pode ser escrito como 1, que é o coeficiente dominante, o número, né, a constante que acompanha o x ao cubo, vezes x menos 1, x menos 1, x menos r, que foi o que a gente acabou de ver ali na teoria, beleza? Então, isso que eu quis dizer com ele ser múltiplo duas vezes, né? O 1 ter multiplicidade 2, né? Sendo R a raiz ainda não conhecida de P. Então, esse Rzinho que apareceu ali é a raiz ainda não conhecida. Beleza. Eu vou usar Briones-Ruffini para poder resolver essa equação. Briones-Ruffini, a gente viu na semana passada, né?
que serve, entre outras coisas, para baixar o grau de uma equação de terceiro grau, por exemplo, para uma equação de segundo grau, que consiga resolver, enfim. Primeiro passo do Breuer-Ruffini, baixa o primeiro elemento, o primeiro coeficiente dominante. Daí para frente, multiplica, soma, lembra disso? Então tá, 1 vezes 1, 1. Soma com menos 8p, 1 menos 8p. Esse resultado que eu encontrei embaixo, multiplica por 1 e soma com o próximo. Então, vai ficar 1 menos 8p vezes 1, 1 menos 8p. Mais 1, 2 menos 8p. Daí, repete o processo. Multiplica, soma. 2 menos 8p vezes 1, 2 menos 8p. Mais, menos que, 2 menos 8p, menos que. Esse seria o meu resto. Só que isso daí veio da divisão do meu polinômio original pela raiz, né, de um polinômio de primeiro grau de um número que eu já sei que é raiz. Se eu já sei que é raiz, o resto tem que ser zero. Então, isso é uma conclusão que a gente pode afirmar com certeza, beleza? Então, eu já sei que é zero. Só que mais do que isso, esses números que sobraram, eles vão ser os coeficientes de um outro polinômio, que seria o produto desse x menos 1 vezes esse x menos r ali em cima que a gente escreveu, que eu chamei de polinômio Q. Beleza. Se eu pegar isso daí e aplicar Breuer-Ruffini nos coeficientes desse Q, com o 1 como raiz... Ah, Marina, mas como é que eu vou saber que 1 é raiz? Porque o 1 é raiz dupla do P. Então, se eu colocar os coeficientes do Q no 1 de novo, né, no Breuer-Ruffini, eu vou baixar de novo e vou encontrar uma outra relação com outros coeficientes, gerando um polinômio de grau menor, que seria um polinômio de grau 1, e um resto também igual a zero. Por quê? Porque eu joguei o 1 duas vezes e ele é raiz nos dois casos, né? Então, o meu resto vai ser zero nesses dois casos. Beleza. Então, resolvendo a segunda equação, que seria 4 menos 16p, seria igual a zero, né? Então, 4 igual a 16p, o p é 4 sobre 16, ou seja, o p é 1 quarto. E foi exatamente o p que a questão pediu pra gente, né? Portanto, a resposta certa é a letra C. Ah, Marina, mas e se eu quisesse descobrir o quê? Bastava pegar esse valor de p que a gente acabou de encontrar e jogar na equação lá do resto, que a gente encontrou ali em cima do primeiro Breuer-Ruffini que a gente fez. Beleza? Mas é só para a gente ver que a gente pode aplicar os conhecimentos que a gente viu na semana passada para baixar o grau. Como é raiz, eu já sei que o resto é zero. Como é raiz dupla, eu vou poder usá-lo duas vezes com o resto zero e poder descobrir o que a questão pediu. Beleza? Top! Vamos continuar então. Relações de Girard. Na minha opinião, esse é o assunto mais importante dessa aula. A gente costuma estudar a soma e produto, dependendo de onde a gente estudou, né? A gente vê a primeira vez as relações de Girard sem ser com esse nome lá no nono ano, quando a gente está estudando a equação de segundo grau, que a gente está aprendendo a resolver a equação de segundo grau, né? A gente pode resolvê-la ou por Bhaskara ou por Girard, que a gente aprende como soma e produto. Mas da onde que veio isso, né? Então, Girard foi um matemático que se debruçou alguns anos da vida sobre esse assunto e descobriu que existiam essas relações que a gente vai ver agora para qualquer polinômio de qualquer grau. Só que normalmente a gente estuda do segundo grau e a gente decora aquilo ali para o segundo grau, mas agora a gente vai ver que essa ideia pode se expandir para polinômios de vários graus diferentes. Massa! Vamos ver então. Primeira coisa, vamos pensar que R1, R2 até Rn são as soluções, são as raízes de um polinômio que eu igualei a zero. E esse polinômio é Px a zero, coeficiente dominante, x elevado a n, mais isso daí sucessivamente, que foram os polinômios que a gente começou a estudar na semana passada. Beleza. Temos então as seguintes relações entre os coeficientes. Olha que coisa linda. Lembra lá da equação de segundo grau, quando a gente usa a soma e produto? A gente dizia que a soma
é menos B sobre A, não é? Mas quem era a soma? A soma das raízes. Então, primeira coisa, se eu somar todas as raízes, eu vou representar isso por menos... Quem é o meu B? O meu B é o coeficiente que acompanha o X, né? A minha incógnita, de grau 1 a menos do que o maior grau. Então, no caso lá da equação do segundo grau, o B era quem acompanhava o X, né? Porque era uma equação do segundo grau. Então, agora, o meu B, nessa minha representação, vai ser o meu A1. Então, vai ser menos A1 sobre A0. Quem é meu A0? É o meu coeficiente dominante. Beleza? E qual era a próxima? A próxima era a do produto. Só que a do produto 2 a 2, né? Só que agora a gente está pensando num polinômio com N raízes, de grau N. Então, a gente vai ter várias variações, consequências disso daí. Então, se eu pegar as raízes 2 a 2, vai ser C sobre A lá na minha equação de segundo grau, que vai ser o terceiro coeficiente sobre o meu coeficiente dominante. Só que na equação de segundo grau a gente só tinha 2 raízes, então a gente só multiplicava elas duas e acabou. Só que agora eu estou pensando de novo num polinômio com N raízes. Então, se eu pegar essas N raízes 2 a 2 multiplicando e somar esses resultados, Girard descobriu que ia dar A2, que seria esse coeficiente, o terceiro coeficiente, né, do meu polinômio, sobre o meu A0, que é o meu coeficiente dominante. E assim sucessivamente, 3 a 3. Só que aí, olha só, apareceu menos de novo. Então, em resumo, eu vou pegar as minhas raízes uma a uma, depois o produto 2 a 2, depois o produto 3 a 3, o produto 4 a 4, enfim, sucessivamente. E somando com esses agrupamentos, né? E aí, o sinal do menos, ele vai alternar. Então, o primeiro vai ser menos, o segundo vai ser mais, o terceiro vai ser menos, o quarto vai ser mais, o quinto vai ser menos, enfim. E assim sucessivamente. Dos coeficientes, a partir do segundo, né? Sempre dividido pelo primeiro coeficiente, que é o coeficiente dominante. Então, essas são as relações de Girard. Em geral, a gente usa, no máximo, assim, vestibular para um polinômio de terceiro, quarto grau, assim, quando muito. Então, até isso daí que está escrito na tela já é suficiente para a gente conseguir fazer essa associação. Mas é legal a gente entender que Girard ele se estende para um polinômio de grau n e assim sucessivamente. Beleza? Vamos então fazer a questão 13. De novo eu coloquei no cantinho, tá? Julgue o item. Ela é da UNB. Vou ler o item com vocês. Convidar vocês a pausar o vídeo se vocês sentirem à vontade. Se o polinômio P de x, x ao cubo menos 16x quadrado mais 41x mais 154, possui 3 raízes reais e uma delas é igual a 7, então, ó, as 3 raízes, a gente já sabe que vai ter 3 raízes, porque é um polinômio de terceiro grau, né? Então, tem que ter 3 raízes. E ele falou que as 3 raízes são reais e uma delas é 7. Então, a soma do módulo das outras duas é inferior a 10. Minha dica é, tentem fazer por Girard, tá bom? Dá um pause no vídeo, tenta resolver, daqui a pouquinho a gente resolve junto. Muito bem, vamos lá então. Poderíamos descobrir todas as raízes por Briones-Ruffini, igual a gente fez no último exercício da aula de hoje, né? Mas eu queria treinar Girard, então a gente vai tentar resolver por Girard, que às vezes é até mais rápido. Vamos ver. Bom, por Girard, a gente sabe que a soma delas individualmente é menos B sobre A. Que o produto, que a soma delas agrupadas num produto de 2 a 2 vai ser C sobre A positivo. E que o produto das 3 raízes vai ser menos D sobre A negativo agora, né? Porque, como eu disse, o sinal vai alternando. Menos, mais, menos, mais, menos, mais. Beleza. Agora eu vou substituir. A minha terceira raiz eu vou chamar de 7, que ele deu no enunciado, tá bom? O meu B é o menos 16, então vai ficar menos o menos 16. O meu C é 41, só olhar ali o valor que está acompanhando o X. E o meu D vai ser o 154, que também dá para a gente perceber ali no enunciado. Beleza? E aí no primeiro ali,
que eu tenho as raízes, onde tinha R3, eu substituí por 7 nas 3 equações, tá bom? Aí a única mudança que a gente vai ter ali é que menos com menos do 16 vai dar mais, e o 7 que estava positivo subtraiu do outro lado, assim como menos 154 sobre 1 dá menos 154, e o 7 que está multiplicando eu vou dividir. Por que que eu ignorei aquela equação ali do meio? Porque só com a primeira e com a última já vai ser suficiente para a gente descobrir os valores de R1 e R2. Ah, Marina, mas e se eu quisesse usar a do meio? Poderia também, talvez desse um pouquinho mais de trabalho. Por isso que eu resolvi pegar só a primeira e a última, mas também com bastante esforço e dedicação, você conseguiria também chegar aos valores de R1 e R2 se você escolhesse a primeira com a segunda, por exemplo, ou a segunda com a terceira. Beleza? Mas, gente, olha que interessante. Se a gente olhar ali para a última coisinha que está escrito, o último sisteminha que está escrito, eu tenho dois números que eu não conheço, que a soma é 9 e o produto é menos 22. Uai, isso nada mais é do que soma e produto, que alguns de vocês já estão mais familiarizados, acostumados. Se eu tenho dois números que somados dão 9 e o produto dá menos 22, eu consigo pensar neles, né? E o que eu vou pensar é o seguinte: por soma e produto, eu posso ver que esses dois valores poderiam ser menos 2 e 11. Por quê? Menos 2 mais 11 dá 9 e menos 2 vezes 11 é menos 22. Quem tem um pouquinho mais de familiaridade com soma e produto consegue fazer isso de cabeça um pouquinho mais rápido. Mas é só treinar, gente, é tranquilo, tá? Sendo assim, a soma dos módulos é igual a módulo de menos 2 mais o módulo de 11. O módulo de menos 2 é 2 e o módulo de 11 é 11. Portanto, a soma dos módulos, que foi o que o enunciado pediu, é igual a 13. O que o enunciado perguntou se é maior ou menor que 10, né? Só que ele afirma que é inferior a 10 e, na verdade, é superior a 10, o que torna o item errado. Cuidado, gente, quem for fazer na apostila, a gente colocou o gabarito como certo, mas ele tá errado mesmo, tá? Eu conferi na prova da UNB, beleza? Muito bem, vamos lá então. Continuando a nossa teoria, teoremas sobre as raízes. Temos alguns teoremas que vão surgir a partir desse assunto. Primeiro deles, teorema das raízes racionais. Se P sobre Q é uma raiz na forma irredutível, ou seja, uma fração irredutível, que é uma raiz de uma equação algébrica de um polinômio definido, de coeficientes inteiros, então o P é divisor do meu coeficiente independente e o meu Q é divisor do meu coeficiente dominante. Eita, Marina, que difícil, eu não entendi nada. Calma, vamos devagar. O que ele falou? Ele falou o seguinte, que se eu tiver um polinômio que os coeficientes são inteiros e uma fração é raiz desse polinômio, então eu posso afirmar que o numerador dessa fração vai ser divisor do meu coeficiente independente e o denominador dessa fração vai ser divisor do meu coeficiente dominante. Marina, ainda não entendi nada. Eu procurei na apostila algum exercício para a gente praticar com esse raciocínio e eu não consegui encontrar. Então, eu fui atrás de um exercício extra aí na internet para a gente conseguir visualizar melhor esse teorema, tá? Vamos fazer together. Nesse caso, eu vou colocar aqui o enunciado para quem quiser tentar, pausar o vídeo também, mas aí quem não quiser, a gente segue direto, tá bom? Então, o enunciado está sugerindo o seguinte para a gente: encontrar as raízes da equação polinomial blá 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 do quarto grau, sabendo que as 4 raízes são racionais. Então, eu já estou afirmando para você, as 4 raízes deste polinômio são racionais. Se elas são racionais, a gente pode usar aquele teorema que a gente acabou de ver, que às vezes parece um pouco confuso, mas a gente vai ver que pode ajudar bastante a gente a encontrar raízes, né? De um polinômio de grau maior do que 2. Beleza? Quem se sentir à vontade pode pausar o vídeo e tentar resolver. Quem não se sentir, a gente continua junto.
Bom, o teorema que a gente acabou de ver fala que se as raízes forem racionais, que é o caso dessa questão que o enunciado já falou, o meu coeficiente independente vai ser divisível pelo numerador e o meu coeficiente dominante vai ser divisível pelo denominador. Ó, dá para fazer um DD aí, né? Dominante divisível pelo denominador, DDD. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ou seja, o meu A0 é 12, como a gente pode observar aqui na equação, né? Que é o coeficiente independente. Então, todos os possíveis valores de P são os números que o 12 consegue dividir, dando resultados inteiros, que seriam mais ou menos 1, né? Um mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 5, mais ou menos 6. Ou seja, a fração irredutível não poderia ter no numerador o 5, por exemplo. Por quê? Porque ele não é um dos divisores do 12. Beleza? Assim como o Q, ele vai ter duas opções, que são os divisores do 2. No caso, aliás, duas não, 4, né? Mais ou menos 1 ou mais ou menos 2. Beleza? Marina, eu ainda não entendi. Calma, vamos lá. De acordo com isso, as minhas possíveis raízes para este polinômio, que a gente já sabe que as 4 raízes são racionais, poderiam ser 1 sobre 1, ou mais ou menos, né? Ou 1 sobre 2, ou 2 sobre 1, ou 2 sobre 2, ou 3 sobre 1, 3 sobre 2, 4 sobre 1, 4 sobre 2, 6 sobre 1, 6 sobre 2, 12 sobre 1 ou 12 sobre 2, considerando mais ou menos em tudo isso que eu acabei de falar. Então, as possíveis raízes seriam 1 sobre 1 dá 1, tá ali escrito. 1 sobre 2 dá meio, tá ali. 2 sobre 1 dá 2, tá ali. 2 sobre 2 dá 1, também está ali. 3 sobre 1 dá 3, ali. 3 sobre 2, tá ali também a fração. 4 sobre 1, 4. 4 sobre 2, 2. A gente já escreveu. 6 sobre 1, 6. 6 sobre 2, 3. Também já escrevemos. E 12 sobre 1, 12, que também a gente colocou ali. E 12 sobre 2, 6, que também já está escrito. Beleza? Então, eu não sei quais são as raízes, mas eu tenho aí já um universo entre infinitas raízes que eu não tinha orientação nenhuma. Esse universo se restringiu a 8, 16 possíveis raízes. Beleza? Mas, Marina, e agora? Como é que eu vou fazer para saber quais desses 16 números que eu tenho de opção de fato são raízes da minha equação polinomial? Basta substituir. Então, para confirmar quais desses possíveis valores são as raízes da equação polinomial proposta, precisamos substituir algum deles até encontrar aqueles que zerem a equação, ou seja, que ao substituir a minha equação vai dar igual a zero. Esses que zerarem a equação serão as raízes, beleza? Então, ai Marina, mas a gente vai ter que tentar um por um. A maneira da gente descobrir, né? Uma das maneiras, porque não tem outra forma de descobrir com muita facilidade as raízes de uma equação de quarto grau, por exemplo, né? Beleza. Se eu substituir x igual a meio na minha equação lá, eu vou encontrar igual a zero. Ah, não, para, mentira, sério? Sério? Então, o primeiro número que a gente substituiu já é uma das raízes. Ufa! Top! Ah, Marina, mas então eu poderia fazer um brilho fino e já baixar o grau para terceiro? Poderia, com certeza poderia. Mas a gente vai continuar aqui, seguindo nossa vida, substituindo, afinal de contas, queremos, né, colocar em prática o conteúdo que a gente acabou de ver, que são das raízes racionais, né? Vamos lá, então. Se o x for menos meio, vixe, aí deu 75 sobre 4. Se não deu zero, o menos meio não é uma das raízes. E se o x for 1? Se o x for 1, deu menos 12. O 1 também não é uma das raízes. E se o x for menos 1? Deu 18. Pé, não é uma das raízes. E se o x for 3 sobre 2? Menos 63 sobre 4. Vixe, esquece. Não é uma das raízes. E se for menos 3 sobre 2? 21 sobre 2 é a resposta. Também não é uma das raízes. E se for 2? Que lindeza! Quando a gente substitui por 2 lá naquela equação, também vai dar zero. Portanto,
É uma das raízes, olha que lindo. Agora sim valeria a pena. Joga no breu fino 2 vezes, baixa para uma equação de segundo grau, descobre as outras raízes por Bhaskara, né? É uma opção, mas a gente vai continuar aqui porque somos persistentes. E se ele for menos 1? Olha que coisa linda! Também vai dar 0, a terceira raiz. Agora só falta uma. Se ele for 3, se ele for 3 dá 150. Vixe, já passou longe. E menos 3? Para! 0. A gente poderia continuar substituindo aqueles possíveis valores, né, que poderiam ser raízes desse polinômio, né, dessa equação polinomial, mas já que ela é de quarto grau e a gente já encontrou as 4 raízes dela, a gente vai encerrar a nossa peregrinação por aqui. Tudo bem? Dessa questão. Então, as raízes são menos 3, menos 2, meio e 2, porque foram os valores que quando eu substituí lá no meu x do meu polinômio, eles zeraram o meu polinômio. Ah, Marina, mas aí você tirou da sua cabeça? Não, gente. Lembrando, a gente usou o teorema das raízes racionais que a gente acabou de ver, tá bom? E quais foram os outros teoremas que surgiram no decorrer dos anos, enfim, a respeito desse assunto? Bom, a gente tem o teorema das raízes irracionais também, que é bem legal. Se a gente tem uma equação cujos coeficientes são racionais e uma das raízes for A mais raiz de B, então o A menos raiz de B também será raiz. Vai muito naquela linha dos complexos que alguns já sabem, né? Legal, legal. Com raiz de grau, mesma multiplicidade da primeira, isso daí já é uma outra coisa legal. Ou seja, se o A menos B, se o A mais B, perdão, for raiz 2 vezes, então o A menos B também vai ser raiz 2 vezes, tá bom? Isso daí pode vir como um item de certo e errado para a gente julgar, porque normalmente não cai essa teoria muito pesado para a gente fazer conta. Terceiro teorema a respeito das raízes. Teorema das raízes complexas. Esse a gente já está bem familiarizado. Se uma equação algébrica de coeficientes reais admitir a raiz complexa A mais BI como raiz, então o A menos BI também é raiz, ou seja, seu conjugado também é raiz. E, novamente, tem o grau com a mesma multiplicidade daquele que a gente acabou de falar do teorema das raízes racionais. Para a gente colocar essa questãozinha em prática das raízes complexas, questão 9 para vocês, dá um pause no vídeo. Da Unicamp, obter o conjunto de solução da equação do quarto grau aí, sabendo que 1 menos i é uma de suas raízes. Tentem fazer aí com seus conhecimentos, daqui a pouquinho a gente resolve. Muito bem, vamos lá então. Pelo teorema das raízes complexas, a gente tem que se 1 menos i é raiz, então 1 mais i também é raiz, porque todos os coeficientes são reais. Cuidado, gente. Isso só vale porque todos os coeficientes do polinômio são reais. Mas a maioria das vezes é isso. Por Girard, meu Deus, escolhi Girard. Por Girard, a gente tem que a soma delas é menos 4 sobre 1. E o produto delas é, de novo, alternando sinal, menos mais o menos 14 sobre 1. Tudo bem? Mas, Marina, e aí? O que eu vou poder tirar disso? Eu já tenho 2 raízes. As 2 raízes que eu conheço são 1 menos i e 1 mais i. Vou substituir no lugar de R1 e R2 nas minhas 2 equações. Mas, Marina, por que você pegou só 2? Porque eu já sabia que iam ficar só 2 variáveis, que no caso são R3 e R4. Beleza. Se eu somar 1 mais i com 1 menos i, cancelo o i com menos i, vai ficar 2 em cima, né? E embaixo, 1 mais i vezes 1 menos i, vai ficar 1 ao quadrado menos i ao quadrado, que é um produto notável. Beleza. Então, em cima vai ficar 2 mais R2 mais R. Então, em cima vai ficar 2 mais R3 mais R4 igual a menos 4. E 1 menos menos 1 vezes R3 vezes R4 dá menos 14. Lá embaixo vai ficar 2, tá? E menos 14 dividido por 2, 7. Então, aí estão as minhas 2 equações. Aí eu acabei de isolar o R3 e eu vou substituí-lo na equação de baixo. Se eu substituir o R3 na de baixo,
eu vou ter uma equação do segundo grau. Que coisa linda! E essa equação do segundo grau, olha como é que eu vou fazer. Eu quero descobrir quais são os dois valores, cuja soma é -6 e o produto é 7. Eu vou poder fazer soma e produto aí de novo. Por soma e produto, eu vou ter que uma raiz é 1 e outra raiz é -7. E a gente já conhecia as outras duas, então a gente tem as raízes dessa equação como -7, 1, 1 menos i e 1 mais i. Beleza? Último teorema, última teoria da aula de hoje. Teorema sobre as raízes, que é o teorema de Bolzano. O que Bolzano, que também foi um matemático, descobriu, pensou, percebeu? É uma coisa até meio intuitiva também, que às vezes a gente não para pensar. Se eu tiver duas imagens, que o produto delas, as imagens de 2 pontos do meu gráfico, tá? Que o produto delas é positivo, então quer dizer que ou as duas imagens são positivas ou as duas imagens são negativas. De duas, uma. Ou eu não vou ter nenhuma raiz entre elas, ou eu vou ter uma raiz de quantidade par de raízes. Como assim, Marina? Não entendi. Se o produto deu positivo, ou as duas imagens são positivas, ou as duas imagens são negativas. Eu vou pegar aqui, por exemplo, esses dois pontinhos aqui, ó. As duas imagens deles são positivas. Então, se eu multiplicar esses dois valores, são positivos. Eu tenho alguma raiz entre esses dois? Não, porque esse gráfico não cruza o meu eixo X aqui entre esses dois pontos nenhuma vez. Então, eu não vou ter nenhuma raiz real. A gente tá falando de raiz real, tá, gente? Tanto que aqui está escrito real e tem que ser real, senão não faz sentido. E se, Marina, eu estivesse falando, por exemplo, deste ponto aqui, que a imagem é positiva, e deste ponto aqui, que a minha imagem também é positiva. Então olha só, se eu estiver comparando este ponto, que no caso seria -2 com 3, por exemplo, eu tenho entre o -2 e 3 duas raízes. Por quê? Porque o meu gráfico cortou o eixo X aí dentro desse intervalo duas vezes. Então é isso que o primeiro item fala. Existe um número par de raízes reais ou não existem raízes reais na equação, que também seria um número par, porque 0 é par, né? Agora, se o produto der negativo, quer dizer que uma das duas imagens é negativa e a outra é positiva. Então, eu estou falando, por exemplo, aqui, olhando para esse exemplo, do -3 até o -5. A imagem do -3 é positiva e a imagem do -5 é negativa. Então, entre esses dois, eu vou ter uma raiz. Tô chocada, mas é verdade. É isso que Bolzano quer dizer. E aí a gente consegue fazer algumas análises também, a maioria das vezes teórica, sobre esse assunto. Beleza? Então, para a gente encerrar nossa aulinha de hoje, queria convidar vocês a tentar fazer a questão 12. Pausa o vídeo, tenta fazer aí os itens e a gente vai resolver junto. Só para a gente dar uma interpretada no gráfico, ele deu um gráfico, uma curva, né? Que a gente conhece as raízes, porque são os valores que o gráfico intercepta o eixo X. Nesse caso, as raízes são -4, 1 e 2. Marina, mas esse 6, ele é raiz? Não, ele não é raiz. Ele não está cortando o eixo X, está cortando o eixo Y. Na verdade, isso daqui representa o coeficiente independente, né? Marina, mas esse 4, ele é raiz? Não. Por que ele está aí? Porque ele quis. Só vai ser raiz se o gráfico interceptar o eixo X naquele ponto. Beleza? Top. Vamos lá, então? Primeiro item, vou colocar aqui no cantinho o desenho só para a gente não se perder, tá? Os números -4, 1, 2 e 6 são raiz do polinômio? Uai, minha gente. Olha aí, ó, o peguinha que eu achei que não ia cair, mas caiu. Não, os peguinhas, as raízes são só onde cortam o eixo X, não onde corta qualquer eixo. Então, 6 não é raiz. E também, gente, é uma equação de terceiro grau, né? Que ele é uma função, no caso, de terceiro grau. Ele falou isso no enunciado. Se é de terceiro grau, tem 3 raízes, não tem como ter 4. Então, esse item tá muito errado, né? Como a função é do terceiro grau, então ela terá exatamente 3 raízes, e pela imagem a gente consegue ver que as raízes são -4, 1 e 2. Errado o item. Item 2.
Se a função é menor que zero, então o x está de menos 1 a 2. Gente, função menor que zero quer dizer que a imagem é menor que zero. Se a imagem é menor que zero, quer dizer que o meu gráfico está passando para baixo do eixo x. E aonde que ele passa para baixo do eixo x? Do menos 1 do 1 ao 2, ele passa para baixo do eixo x? Passa. Então, esse é um intervalo que tem imagem negativa, mas ele não é o único. Por quê, Marina? Porque se a gente olhar os números aqui, ó, que estão antes do menos 4, eles também vão ter imagem negativa. Se eles também vão ter imagem negativa, isso quer dizer que esse intervalo não é o único. Portanto, o item está incorreto porque ele vai ter dois intervalos que as imagens desses valores de x serão negativos, né? Uma parte é aqui antes do menos 4 e a outra parte é entre o 1 e o 2. Beleza? E o item só falou do intervalo do 1 ao 2, por isso ele está errado. Item 3, vamos lá. A equação f de x igual a 6 possui exatamente 3 raízes? Ó, gente, cuidado. F de x igual a 6 é como se eu quisesse saber não igual a 0 mais, mas agora eu quero igual a 6. Então, eu tenho que pegar a minha equação e igualar a 6. E aí, eu vou primeiro pegar a minha F, dar uma mexidinha nela para poder descobrir quem é ela, tá? Vou reescrever daquela forma decomposta fatorada que a gente chegou a falar. Então, as raízes são menos 4, 1 e 2. E aqui eu coloquei tudo com sinal trocado, porque tem que ser com sinal trocado. Lembra que é x menos a raiz? Como a raiz é menos 4, vai ficar x menos menos 4. Por isso que aqui vai ficar x mais 4. E assim as outras também vão ficar com sinais trocados. Tudo bem? Aí agora, para descobrir o A, eu vou usar o outro ponto que eu conheço no gráfico, que é o ponto 0 e 6. Se eu jogar o ponto 0,6 aí na minha função, olha que lindo, eu descobri quem é a minha função f mesmo, né? Completa, agora sem faltar ninguém. Uma vez conhecendo a função f, para eu descobrir se a minha função f de x igual a 6 possui 3 raízes, eu vou igualá-la a 6 e eu vou ver se vai dar uma equação de terceiro grau. E nesse caso aí, se a gente olhar o desenvolvimento, deu uma equação de terceiro grau. Se deu uma equação de terceiro grau, ela vai ter 3 raízes, nem que elas não sejam reais, porque o item não perguntou se eram reais, ele perguntou se eram raízes. Então, vão ser 3, porque é um polinômio do terceiro grau. Beleza? Ah, Marina, mas e se eu quiser te descobrir aí, eu consigo descobrir com facilidade? Sim. Eu tenho um produto dando 0, né? Aí ou o primeiro é 0 ou o segundo é 0. O primeiro é 0, é fácil de resolver, e o segundo é 0, báscara ou soma produto. Beleza? Tranquilo? Top, legal, gente, muito bom. Então, o item vai estar certo, porque ele vai ter 3 raízes. Ah, Marina, mas eu precisava fazer todas essas continhas? Não, tem jeito mais rápido ainda. Eu posso pensar que quando eu pego uma função igual a 0, eu quero saber onde ela corta o eixo x. Por quê? Porque é exatamente aonde o y é 0. Quando eu estou pegando uma função igualando a 6, eu quero saber aonde que ela é igual a 6. Então, eu posso imaginar uma reta paralela ao eixo x passando pelo 6. E a minha pergunta é, essa reta vai ser cortada 3 vezes pelo gráfico? Olhando o desenho, parece que sim. Então, como ela vai ser cortada 3 vezes pelo gráfico, ela vai ter 3 raízes, que seriam esses pontos de encontro. O que a gente consegue julgar sem fazer conta, beleza? Então, essa é uma outra maneira mais rápida. Primeiro, eu queria fazer continha para depois dar esse spoiler para vocês e dizerem: ó, não precisamos fazer todos esses cálculos que a gente fez para julgar esse item como certo. Beleza? Penúltimo item aí. Item 4. O elemento da imagem no intervalo de menos 4 a... Os elementos, perdão, da imagem no intervalo de menos 4 a 0 são positivos. Menos 4, tá aqui o menos 4, até o 0. Para a imagem ser positiva, ele tem que estar todo acima do eixo x, né, dentro desse intervalo. E se a gente for ver de menos 4 a 0, ele está todo acima do eixo x. Se ele está todo acima do eixo x, a imagem é positiva. Se a imagem é positiva, o item está certo. Beleza? Último item para a gente encerrar a questão 12.
Ele pediu para a gente escrever este polinômio, essa equação polinomial, da forma decomposta, fatorada. A gente já começou a fazer isso, né? O A, B e C seriam as raízes, o K é o coeficiente dominante, tudo bem? E aí eu vou substituir esses valores. Então, como eu conheço o ponto 0,6, que a gente já fez esse cálculo mais para trás, né? Eu vou substituir no lugar do x o 0, no lugar do f de 0 eu vou pôr 6, e no lugar das raízes eu vou pôr o valor das raízes. Vou pôr menos 4, 1 e 2, né? Beleza. Então, vai ficar 6 igual a k vezes 4 vezes menos 1 vezes menos 2. K igual a 6 igual a K vezes 8. O K vai dar 6 oitavos, 3 quartos. E o item falou que o K seria 3 quartos, o que torna o item correto. Beleza, gente. Então, agora vocês estão aptos a fazer todos os exercícios aí deste capítulo. Espero ter deixado o assunto um pouquinho mais agradável e mais claro. Beijo, dá tchau para mim.